Você ainda não se inscreveu no programa Tocando o Oculto? Então pare com esse blá, 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 blá e venha para o canal. Tá muito legal, pessoal. Oi, Fred, tudo bom? Ô, minha querida, tudo bom e você? Finalmente! Eu acho que eu vou virar aqui para ficar mais fácil, né? Será que fica bom para as pessoas verem a lousa? Vou fazer assim também, pronto. Ficamos virados, Tá então. bom, fechado, então, Olha pra aí, gente, pronto. depois já de 30 minutos, a gente amanhã, Fred, quando a gente se vê, a gente vê como funciona isso. É terrível isso aqui, hein? Mas de qualquer forma, Ah, mas é isso, é a vida. E você sabe que, ó, a gente já começou a trabalhar Marte. Marte é essa questão da urgência. Eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ou a gente chegava e falava, ah, beleza, tudo bem, passou. Ou a gente, não, vamos tentar lá no Instagram mesmo, vamos perder não, vamos lá. pois é, a gente ficou. Bom, tomara que a conexão esteja boa, porque por enquanto tá tudo em ordem, né? Aqui pra gente. É, aqui tá super bem, aqui tá tudo certo. Só tô aqui Então, ajeitando a câmera, né? tá. Aham. É, então, vamos lá, né? Vamos trabalhar hoje, então, Vênus e Marte, né? Vamos Dois lá. planetas que a gente tem no sistema solar e que está relacionado, então, com aspectos pessoais nossos. A gente tem, lembrando que a gente tem 10 planetas e a gente tem 7 planetas. Desses 7 planetas, 5 planetas, Fred, é respeito à tua personalidade. Não tem respeito com ninguém. Então, ou seja, Sol, Lua, Marte, Vênus e Mercúrio é totalmente você. Depois, os outros planetas estão relacionados aí com as esferas sociais e com a esfera principalmente planetária, né? E aí, Aham. Vênus e Marte, então, entra nessa questão dos planetas pessoais, que é muito importante. Então, esses planetas, quando a gente nasce, Fred, isso é uma coisa muito importante, quando a gente nasce num espaço-tempo. Já parou para pensar nisso? É mesmo. Você nasceu num espaço-tempo. E esse espaço-tempo, querendo ou não, te acompanha. Então, ou seja, muitas vezes a gente não consegue estar na realidade do espaço-tempo hoje, porque aquele que a gente nasceu marca muito a gente, né? Então, ou seja, isso é muito importante. E esse espaço-tempo, você traz aí uma fotografia e questões vinculadas com Marte e Vênus. Então, Marte, ele é um planeta que, se a gente olhar no sistema solar, ele está para fora, né? Então, a gente tem Terra, Marte. Então, olha que interessante, dos 5 planetas pessoais, o único que está para fora, entrando em contato com os outros planetas, é Marte. Então, se a gente já entende isso, olhando, isso é sistema solar. Isso não estou falando, eu estou olhando para o sistema solar. Se a gente já entende isso, então a gente já sabe que Marte é masculino e eu preciso ter coragem de ir para o desconhecido. Eu tenho que ir desbravar, que é a energia muito forte do guerreiro. Vênus já é um planeta feminino, ele está para dentro, então ele está entre o Sol e a Terra. E fala de aspectos mais introspectivos. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês no mapa astral, para a gente entender Vênus e Marte. Porque existe uma lógica, né? Principalmente essa lógica está relacionada com feminino e masculino. É muito interessante. Quando a gente olha a mandala, Fred, a gente, ó, Uhum. para a vida fluir, olha que interessante, para a vida fluir como um reloginho, eu tenho que trabalhar masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, que está um pouquinho relacionada, Fred, com essa questão de Forrati e Kundalini. Eu tenho que trabalhar esses dois eixos, feminino no sentido mais para baixo, né, o triângulo para baixo, e o masculino no triângulo para cima. Quando eu trabalho isso, o que eu estou trabalhando? Meu chakra do coração, eu estou trabalhando a estrela de 6 pontas. Então a gente precisa trabalhar esses dois, não dá, é parceria, né? E o que acontece? A gente tem aqui Marte já no primeira casa. Isso é muito importante. Então, ou seja, eu tenho que ter impulso, Fred. Se eu quiser conquistar qualquer coisa, eu preciso ir para a vida, né?
Não dá pra gente ficar sentado. Então, o que a gente acabou de fazer? Vamos ter um impulso, vamos fazer alguma coisa e vamos agir. Então, é essa capacidade de você conseguir sair de situações que às vezes você não consegue agir. E é interessante a gente falar que uma casa anterior é uma casa 12, é a casa de peixes, que geralmente é uma casa em que a gente tem aspectos inconscientes que nos deixam enclausulados. Sabe aquela questão de ser vítima? Ah, não dá, não pode. O conformismo, isso tudo é casa 12. Ah, mas a vida é assim. Então, ou seja, se a pessoa está tendo esse tipo de comportamento, ela não está trabalhando seu Marte. Porque Marte, ele fala o quê? Você tem capacidade de ter liberdade pessoal, agir sozinho, né? Ter autonomia, ter capacidade de você ir aonde você quer ir. O que acontece? É que, às vezes, esse espaço-tempo que você trouxe indica que o seu Marte, às vezes, não está muito legal, não está fluente. Por exemplo, Marte em Libra. É o Marte que faz com que a pessoa não consiga agir sozinha. E é desafiador, porque ela vai ter dificuldade no quê? Na conquista, na mobilidade, de ir e vir, né? Então, isso é muito interessante para que a gente possa compreender. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é impulso, afirmação. Vou trazer um exemplo para você. Quando a gente vai numa festa, né? Aí vai depender muito do Marte de cada um. O Marte representa a nossa liberdade sexual, nossa libido, a nossa maneira de chegar, a nossa forma de conquistar. Então, vamos imaginar numa festa, Fred. Tem aquela pessoa que chega assim, né? Pá! Então, quando eu me afirmo, eu estou aqui. Você entende que eu estou separada das outras pessoas e eu tenho capacidade de me afirmar? Eu estou aqui. Isso faz com que as pessoas me enxerguem. Não é interessante isso? Se eu chegar tudo miudinho, tipo, não quero que ninguém me enxergue, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a sua capacidade de atração, que é Vênus? Não existe. Você não vai ser notado, né? Não vai ser notado. Então eu preciso dos dois, né? Eu preciso dos dois. Então Marte é essa capacidade e Marte rege o sistema muscular. Então é o tônus, né? Você que é ator, você que é cantor, você sabe, você tem que ter presença. E eu preciso ter presença no corpo físico. Então, ou seja, o corpo físico ele é super importante. E é representado com a casa 1, ou seja, a aparência física. É a primeira coisa. E não é isso quando a gente vê uma pessoa, cartão de visita. Em qualquer coisa que a gente vê. Pode ser comprar alguma coisa, conquistar uma casa, conquistar uma pessoa, conquistar, sei lá, qualquer coisa. É o cartão de visita, é importante, né? É o muro da casa. Se eu já vejo o muro da casa todo, você acha que eu vou entrar? Você entra? Não entra. Não. Isso que é interessante. Então, é importante, eu falo assim, Fred, que o mapa astral ele é o RG astrológico, e todo mundo tinha que fazer. Porque ele é a incidência dos astros em nós. Porque a gente é um sistema solar, né? Pequenininho, mas a gente é um sistema solar. Então, e aí o que acontece? A gente depois vem, logo em seguida, tem Vênus. Por quê? Vamos entender isso. Marte é o impulso. Por exemplo, assim, eu quero um sorvete. É um impulso, eu quero conquistar aquilo. Aqui, touro, Vênus em touro, é a capacidade de posse. Então, uma coisa que é interessante. Primeiro eu tenho que ter o desejo, querer. Não tem aquela famosa frase? Querer é poder. Eu quero. Então, ou seja, eu preciso ter essa, sabe? É o instinto animal. Sabe quando a gente vê o leão querendo pegar a sua presa? Porque ele quer dominar e ele quer ter aquilo como posse. Isso que eu acho que é o mais interessante. Então, se eu não tiver essa garra de ir, como é que eu vou me apossar a algo? Não existe, né? Ou mesma coisa, eu quero fazer o sorvete em casa. Então, ou seja, eu tenho que ter o impulso, o que eu quero, né? Bem definido. E aí, a Vênus em touro, ela é super bonita porque ela agrega matéria. Então, eu tenho que aprender a agregar matéria. Então, isso que é interessante. Quanto mais eu agrego matéria em mim, mais eu fico valorizado, mais eu fico atraente, né? Exemplo. Só que também isso vai depender muito do quê, Fred? Nível de consciência. Sem dúvida. Porque às vezes você pode valorizar alguma coisa e o outro pode valorizar o outro, que é nível de consciência. Não tem jeito, né? Não há como a gente... E por isso que eu falo, o parâmetro de atração e conquista é diferente para cada pessoa, né? Tá relacionado com o mapa astral, sim, mas também com o nível de consciência, né? Isso que é muito interessante. Então, exemplo, um Marte
um Marte de humanitários, né? Quando a gente vê pessoas que têm, tipo, Martin Luther King, olha a força desse homem, mas para ele estava numa conquista o quê? De uma causa coletiva, né? Então ele tem esse poder, e esse poder é importante, porque ele faz agregar. Não tinha uma massa, uma multidão perto dele que vinha, uma força, uma energia? Então esse Marte, ele, na verdade, a gente tinha que usar isso para causas coletivas, para o mundo, e não só para nós, assim, uma coisa egoísta, né? Não podemos. Porque se fica uma coisa muito egoísta, eu esqueço que tem consequências, né? Então essa Vênus, o touro, ela vai trazer o quê? A capacidade que você tem de agregar valor, ver valor, cuidar, né? Então, ou seja, o cuidado, tá relacionado, por exemplo, assim, uma pessoa que faz um quadro, pinta. Existem vários tipos de pintores. Mas por que que aquele tem mais uma questão de apreciação? Porque, sabe, é diferente eu comprar a tinta X e a tinta Y, não é? É diferente, exemplo, eu sempre falo para as pessoas, né? Quando você for comprar roupa, isso tudo é Vênus. A gente acha que não é, mas é. Porque faz parte do processo de você se montar, em tese, né? Porque você vai agregando valor para você ser alguém desejável. Então, a Vênus no nosso mapa astral mostra como a gente vai ser desejável. Porque a gente só vai trocar com outro que vai ser Vênus na casa 7 quando a gente tiver o que? Autoestima, alto valor e ser desejável. Não é isso? Você, vamos lá, Fred, você. Quando você. Vamos trazer aqui dos relacionamentos que fica mais fácil. Ou até casa, qualquer coisa que seja, né? Porque ela pega tudo isso. Você, quando você quer conquistar, usar o seu Marte, primeiro você não tem que ver alguma coisa que é desejável? Sim, claro. Isso é o impulso, Né? primeiro impulso. Então, Você continua. esse processo que a gente fala de amor e eros. Eros é no sentido de Marte, porque é o impulso e a atração sexual. Amor é no sentido, Vênus é o amor, né? Vênus é a capacidade de união, que une pessoas, né? Mas a gente só une pessoas a partir do quê? De valores que a gente tem. Por exemplo, vamos imaginar, você gosta de Beatles, eu gosto de Beatles. É um valor que a gente, vamos junto assistir o show do Beatles? E aí, isso, olha que interessante, é isso que vai formar o que? Relações. O que é relações? Relações é a minha capacidade de doar, né? De interagir com as pessoas socialmente, porque a única forma da gente interagir socialmente com as pessoas, Fred, é através daquilo que eu dou. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou doando um valor pessoal meu que é a astrologia. E tem pessoas que valorizam isso e vêm assistir, como você. Exatamente. Se eu não tiver o que eu doar, só que aí é que eu falo, o processo de doar, ele só surge quando eu tenho um impulso e eu construo algo, eu compacto algo. E é interessante porque, assim, isso está relacionado com o nosso corpo físico, né? Por que eu estou falando que está relacionado com o nosso corpo físico? Porque para que os átomos, as moléculas do nosso corpo estejam unidos, que força é essa? É Vênus. Vênus é o amor. O amor que faz as coisas ficarem unidas. Então, ou seja, quanto mais eu trabalho o meu arquétipo de Vênus, mais eu vou ficando bonito, mais eu vou ficando desejável, mais a minha pele viço, mais eu vou o quê? Trabalhando essa autoestima. E aí o valor, não deixa eu falar isso, o valor vai ficando mais, né? A gente vai ficando, não é isso? Não é isso que a gente fala? Na verdade, Marcela, o que está em falta muito hoje em dia nas pessoas é exatamente a falta de Vênus em si, porque a gente vê muita gente depressiva, muita gente com falta, né, dessa autoestima cada vez maior, porque as pessoas estão entrando no outro circuito e estão ficando a desejar. Então, talvez seja o resgate, o momento de pensar em como resgatar tudo isso, né? Sim, com certeza. Eu creio, assim, isso também é uma coisa interessante, por isso que eu falo que a gente tem que olhar o mapa astral. Porque, por exemplo, assim, a pessoa às vezes veio com esse Marte, não tem impulso para ir. Então, se não tem impulso para ir, né? O que é o impulso, né? O impulso é o sêmen saindo, né? Para o quê? Para se construir algo. É isso que eu acho interessante, essa questão entre o útero, né, e o sêmen do homem. Então, o sêmen é o impulso, porque é vida, né? Sêmen, semente é uma vida e precisa de um lugar onde a mulher vai agregar valor. Vai comer, vai ficar lá gestando por 9 meses. Para depois virar luz, para depois doar aquilo ao mundo.
Então, ou seja, quando a gente fala de Vênus e Marte, a gente não está falando só de uma questão de relacionamento, a gente está falando de uma coisa muito ampla, né? Um arquétipo muito amplo. E que, infelizmente, quando a gente olha em mapa astral, por exemplo, a pessoa às vezes tem Vênus dela, às vezes com aspecto desafiador com Plutão, com Saturno. Então, ou seja, a própria pessoa não consegue se ver como um valor. Se eu não consigo me ver como um valor, eu vou ter dificuldade de interagir socialmente. Então, a interação socialmente é o processo do quê? De atração, de ser desejável, de ser... Isso é muito legal, isso é muito importante. Inclusive, mesmo para a gente poder fazer uma entrevista virtual, porque hoje em dia as pessoas estão fazendo mais isso virtualmente, e para algumas pessoas isso tem facilitado, porque não existe o tete a tete, né? O cara a cara ali, então fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim, se ela não marcar presença, ela também não vai ser notada, né? O que você falou, né? Tem isso também. Sim, com certeza. Mas a minha capacidade de presença é o quanto de energia eu tenho em mim. Que essa energia vem do fogo de Áries de Marte, né? É aquela questão de você... É que nem eu falo, é aquela pessoa que canta... Sabe aquela pessoa que canta? E é aquela pessoa que canta, que, tipo, põe o corpo. Por isso que eu falo, por isso que eu falo da afirmação que é Marte. Uma coisa é eu chegar assim, ó, miudinho, ninguém vai me notar. Ninguém vai me ver. E eu não vou ser desejável para ninguém. Então, eu estou trabalhando Marte e Vênus. Outra coisa é eu chegar com o peito aberto, né? Me colocando. Uma coisa que eu acho que é interessante, trazendo a astrologia e um pouco hoje desse contexto, principalmente do ego. O ascendente Marte, ele é um arquétipo de separativista. Ele separa, Vênus une, né? Por que separa? Porque a gente, querendo ou não, estava na barriga da mãe, que é casa 12, a gente estava unido. Quando a gente nasce, existe essa separação e eu preciso aprender a ganhar a individualidade. Então, Marte traz esse processo de individualidade. E isso está relacionado com a sociedade, não tá? Por isso que eu falo que assim, Fred, eu vou ser bem sincera porque eu trabalho com isso, eu estudo isso. Na minha percepção, a humanidade não está nem trabalhando nem os 5 planetas pessoais, que é ela de responsabilidade dela. Por quê? Porque hoje a gente vê muito o quê? Cópia da cópia. A gente não vê autenticidade. Marte traz, ó, eu fui. Então, que nem no caso, eu sou muito cara de pau. Para algumas pessoas eu sou cara de pau, para outras eu sou corajosa. Também tem essa questão da distorção. Por isso tem algumas pessoas que falam, nossa, Marcela, como você... Nossa, que vergonha, como é que você pode ir naquele lugar daquele jeito? Para outras, nossa, como você é ousada, como você... Você entende que também vai ser muito do que a pessoa tá vendo? E se a pessoa enxerga que chegar com o peito aberto, chegar realmente se distinguindo, separando-se do outro é ruim, aí o que acontece? Eu não vou formar um indivíduo, Fred, porque aqui, essa casa 1 é o eu. É o eu, sou eu, Marcela. Que aí o que acontece? Eu tenho um valor. Então, aí você começa a distinguir os valores. Nossa, a Marcela, ela é diferente, por quê? Porque eu estou trabalhando esses 2 arquétipos em mim. Isso é importante. Porque é isso que eu falo, hoje em dia tá uma cópia da cópia da cópia da cópia. Porque as pessoas... Porque para que eu possa ser diferente no mundo, eu preciso me afirmar, eu preciso, né, chegar. Por que a gente vê pessoas que brilham, outras que não? Porque é isso, né? E aí, o brilho está relacionado com a energia sexual, né? Com esse impulso de vir. O que é energia sexual? É eu mostrar o que tem dentro de mim, é eu mostrar a minha energia, é eu mostrar quem eu sou. E tudo está vinculado com essa energia, né? E a Vênus, ela é aquela que une. Então, ou seja, o Marte fala muito sobre o eu. Tipo, eu sou assim. E aí, se eu não me definir muito bem, que definição é terra, você não vai saber quem eu sou. E aí, o que acontece? Se eu não me defino muito bem o meu eu, Fred, eu não vou conseguir construir um nós que está vinculado com Libra e Vênus, né? Aí, o que acontece? São pessoas que estão juntas, mas aí entra aquela questão, assim, tipo, de relacionamento simbiótico, destrutivo, que um não sabe quem é o outro, aí se um outro chora, o outro chora, porque não sabe se distinguir. Por isso que a gente vê muito relacionamento, principalmente, totalmente distorcido, porque não existe a construção do eu. E aí, trazendo, né, a questão hoje, principalmente com relação a essa questão do ego. Ego está muito relacionado com o ascendente, que é o que o separa. Então, o ego, né, vamos trazer o ego para as pessoas entenderem, porque de acordo com outras filosofias são outros nomes. Mas o que acontece? É muito massacrado, não é? Não, todos somos um, todos somos um. Esse todos somos uns é muita energia de peixes.
Só que assim, o que que acontece? Vamos trazer aqui para a gente entender. O meu corpo físico, ele é uma coisa só, não é? Uhum. Só que tem partes distintas, Fred. Então, ou seja, o meu rim é diferente do meu fígado. E eles precisam fazer funções diferentes para que possa existir um todo. Então, eu não posso Exatamente. chegar para seja sou um, então eu só vou ser coração. Se eu ser só coração, não existe o corpo. Entende? Então, isso que eu acho que é muito importante, e principalmente nos atendimentos que eu faço, cara, isso é fantástico, porque as pessoas elas ficam assim, nossa, eu nunca achei que eu pudesse ter a ousadia de ser quem eu sou. Eu falei, não, é aí que você tem que ser. Isso não vai dizer que você vai estar separada dos outros, não, é que você tem que exercer uma função, e para exercer essa função você tem que se afirmar, né? Isso é Uhum. muito importante para a gente, o quê? Ter saúde. Porque Marte, né, Fred? Marte que dá ânimo, vício, vitalidade. E aí, como você falou, hoje em dia as pessoas estão depressivas, não sei o quê. Eu creio que assim, acho que hoje em dia, cara, hoje em dia com a facilidade que a gente tem, né, de internet, essas coisas todas, hoje em dia eu creio que assim, você ser de único, né, porque a gente nasceu para ser único, é muito desafiador, né? É desafiador a gente ser único. E como a gente tem medo da gente ser único, porque para a gente ser único, a gente tem que adentrar em algo que é desconhecido, né? Que é só você que vai saber o que é você. Então, o que a gente faz? A gente acaba copiando as outras pessoas, mas isso não traz essa distinção desse valor, né? Que É, mas, eu, né, tô aqui explicando. mas eu acho que fica um pouco confuso as pessoas entenderem essa duplicidade de conceito. Primeiro porque as pessoas ficam pensando nesse quesito que você acabou de colocar, em tentar descobrir o seu eu e fazer disso uma singularidade. E depois outra é aquela questão da gente pensar na separatividade que todo mundo pensa, que realmente todo mundo tem que ser diferente, porque senão fica uma manada só tal. E a gente está vendo que existe esse conflito, porque se nós somos parte de um todo e somos uma unidade dele, então a gente deveria pensar como um todo. Só que pensar como um todo não significa pensar como uma massa e deixar as coisas fluírem como uma massa, né, única, mas sim como uma identidade pessoal, só que entendendo o processo do todo. O que não dá para as pessoas entenderem muito facilmente é isso. O que diferencia você dos outros é o seu eu, a sua conexão com o divino, onde você tem um grau de identidade, de sintonia com ele, diferente do outro. Mas o que assemelha você ao outro é que você é exatamente igual ao outro, no sentido da função e do porquê está aqui e para onde você vai. Não é? Pelo menos a leitura que eu tenho disso fica um pouco mais digerido, porque fica esquisito, né? A pessoa fala, pô, mas você tem que ser diferente. Tá, você tem que ser diferente, você tem que ser mesmo. Para você fazer isso tudo que você falou. Procura o seu impulso, sua realidade, a sua vontade, o seu amor, o seu trabalho, a sua sociedade e tal. Aí você busca essa identidade. Fora isso, tem esse outro comportamento, que é o comportamento que, na verdade, é o que une as pessoas, que faz a gente entender que a gente é um coletivo, que é exatamente a procura de estar conectado com todos, entendendo os nossos valores, mas fazendo os outros enxergarem que também precisam ter esses valores e tentando acender isso neles também, né? O que é mais difícil, inclusive, porque cada um está num grau, né? A escada não tem fim, tem 7 bilhões de degraus, né? Cada um está no Sim, degrau. o que a gente tem que entender é que nós somos um valor Vênus humano. Então, eu sou um valor para a humanidade, né? Você é um valor para a humanidade. Só que o que acontece? Você vai desempenhar funções que são diferentes das minhas, mas a gente vai desempenhar funções para manter o todo. E isso que a gente não entende. Sabe que o exemplo que eu dou disso para ficar fácil? É a floresta. A floresta tem vários tipos de árvores, vários tipos de plantas. Elas são diferentes, porque precisa dessa distinção para manter o todo, que é a floresta. Uhum. Então, e é muito interessante isso, porque as pessoas, às vezes, elas têm a insegurança. Então, por isso que eu falo, Marte é a confiança. É a confiança de você abrir caminho para o quê? Para o eu se manifestar, porque é o processo de individualização. Então, eu preciso que o meu eu... Por que o meu eu? Porque ele vai trazer algo que é único. É algo que só você traz. E por isso que eu falo assim, qual é a parte do todo que lhe cabe? Qual é a parte do todo que cabe você ser você? Né? Uhum. Eu acho que isso que é muito importante. Então, exemplo assim... É bem legal isso aí, porque exatamente essa é a peça do quebra-cabeça daquele grande, gigante quebra-cabeça que é a humanidade, né? Exatamente. Você descobrir Sim, quem é você naquele não, quebra-cabeça ali. e se encaixar, né? Então, você tem que se encaixar, porque enquanto você ficar desencaixado, você não vai conseguir ser você. Você vai ficar
é que nem a gente, o Newton fala muito sobre isso, né? Você vai subir a montanha que não é tua, né? E aí o que que acontece? Você fala, chega, ela fala, puta, mas isso não era pra mim. E tem muita gente hoje que é isso. Por quê? Porque tem insegurança de trilhar o próprio caminho e de ser autor de si mesmo. Então, para eu ser autor de mim mesmo, eu preciso. Qual é o meu valor, cara? Qual é o valor que eu vou compartilhar com as pessoas? Né? Qual é o valor que Deus botou em mim, que está escondidinho em mim, e que eu preciso fazer despertar, que é a energia da terra, que é o valor que está escondido em mim. Por exemplo, a semente está escondida na terra, não está? Está escondida na terra. Que a semente é Marte e essa terra é Vênus em Touro. E o que eu tenho que fazer para mostrar? Porque assim, a gente só vai ver qual é o tipo de fruto, de flor que aquela planta, árvore vai dar, se você eclodir para fora. Se você pôr para fora. E esse processo de pôr para fora é esse Marte, esse processo de... Tanto é que, assim, depois aqui a gente tem Marte, que rege o Escorpião, né? Escorpião é aquele... É isso que eu achei interessante. O Escorpião, ele é o planeta do desapego. Desapego do quê? Daquilo que eu tenho como valor. Por isso que essa casa, ela é bem interessante, que é regida por Marte. Lembra que eu falei que é o corte? Então você tem que cortar, de novo. Você interage, mas corta, porque não é seu. Porque aqui, Fred, essa parte do mapa é o coletivo. Não é seu. Então, exemplo assim, o programa que você faz, o trabalho que eu faço, não é meu. É do mundo. O que eu tenho que fazer é botar isso no mundo. Assim como são os filhos também, né, Marcela? Porque tem gente que tem essa isso. frase também, especialmente toda a criação, né, Fred? A questão é que toda a criação, porque criar, na verdade não é criar, mas é criar, né? Tudo aquilo que a gente tem como cocriação não é nosso. A gente só é um canal, né? Só é um avatar para que a energia passe, a gente fecunde, a gente traga para o mundo. E isso é uma coisa bem, bem importante, por isso que eu falo dessa questão de ser único. Esqueci o nome dele, mas depois eu trago aqui. Uma coisa que é importante, por isso que a gente não está vendo a humanidade evoluir também, isso, Fred. Você está copiando tudo, a gente não vê algo inédito, algo único, algo inovador, algo novo. A gente não está vendo criações. A gente está vendo? Não. A gente não está vendo. A humanidade parou, por quê? Porque as pessoas não estão criando. E a gente vê que cria, mas aí eu vou falar para você, não é cria. Você vai lá no site, eu quero fazer um quadro. Aí você vai lá no site, eu quero fazer esse quadro. Aí você copia. Isso não é criação. Isso é cópia. Né? Criação é eu partir de mim do zero, sem eu ter nenhum referencial externo. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando esse lado de Vênus e Marte, e trabalhando principalmente, porque depois de Escorpião a gente tem Sagitário. Sagitário traz o quê? A sua verdade, a sua filosofia, o seu propósito maior. Então, ou seja, eu vou para o mundo, né? E é interessante essa casa de Escorpião, porque essa casa de Escorpião a gente fala muito sobre transação. É interessante, né? A gente faz transação sexual. A gente também não está fazendo transação bancária, transação de valores. Então, para que eu possa ser... E isso é interessante porque Escorpião é um signo do magnetismo, da presença, do envolvimento, da profundidade, da paixão. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, falando do seu trabalho que construiu um valor, que construiu e traz aquilo de paixão para trocar com as pessoas, você vai naquilo. Mas se você falar assim, olha, meu trabalho, dá vontade de trocar com uma pessoa assim? Não dá. Né? E isso está relacionado com todos os tipos de troca, Fred. Pode ser uma troca de uma conversa, pode ser uma transação sexual, pode ser uma transação bancária, o que for, porque é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. É que a gente separa, mas não deveria separar. É o mesmo princípio, né? Então, isso é uma das coisas mais, eu acho que importantes que a gente tem que ter, que primeiro, para você ser desejável, você tem que agregar valor. E você tem que ter impulso de botar ele no mundo também, né? Porque tem muita gente que tem valores, não é, Fred? Tem muitas pessoas que têm valores, né? Que é uma coisa que seria desejável, mas tem a dificuldade de expor, que Marte seria esse processo de expor. Eu sinto isso com relação a alguns convidados, por exemplo. Eu tenho alguns convidados que têm uma capacidade, um conhecimento, um entendimento sobre muita coisa impressionante. Sou que aí é difícil de tirar isso da pessoa, porque a pessoa... ela nem sempre extrair, né? Nem sempre ela está atenta a extrair o melhor ou acha que isso é importante, né? Então, até a maneira com que você conduz esse papo para que a pessoa entenda que aquilo que ela tem é importante, que ela tem que pôr para fora, tem que ser muito claro para ela.
Então, essa capacidade que as pessoas têm, nem sempre de bom senso, né? Ou então de valorização, nem sempre está muito claro na visão do outro e dele próprio. Então, essa questão de você minuciar os detalhes, sempre mastigar para que a pessoa entenda esses comportamentos é importante. E o que você falou sobre o mesmo princípio, quando a pessoa descobre isso, para ela tenta valorizar o que ela pode dentro da vida interior dela e joga isso para fora, fica tudo explícito. Ela consegue fazer um mapeamento de qualquer coisa, né? Porque ela está para fora, ela está explodindo e aí ela tá iluminando a sexualidade, ela está iluminando o trabalho, está iluminando a família, está iluminando os amigos, para onde quer que ela vá, né? Porque na verdade o que acontece? A sexualidade é energia, né? É Sim, energia. Pura. Então, a sexualidade é energia. Então, e uma das coisas que eu mais falo para as pessoas é o seguinte: nós somos energia. Não somos o corpo físico, ele é apenas o receptáculo da energia. Então, o que acontece? Quanto menos energia tem esse corpo, mais tudo que eu vou fazer é duro, é sofrido, é pesado. Quanto mais energia tem no meu corpo, eu posso mover um mundo que para mim não vai ser nada. Por quê? Porque eu tenho energia, né? E a gente esquece que a gente é a energia. Só que energia está vinculado, né, Fred? Assim, sai um pouquinho do tema, mas energia está vinculado com a sua vida psíquica. Quais são o que é aquilo que você nutre, os seus sentimentos internos, né? Se eu tenho sentimentos, então, exemplo, eu senti, às vezes a gente fala, né? Eu sou Deus, somos Deus, mas a gente não sente que a gente é Deus. Porque se a gente sentisse que a gente é Deus, a gente moveria mundos, né? E isso que é interessante, essa questão que nem você fala do valor, né? A gente pega, às vezes, brilhantes músicos, né? Que tem um valor agregado, que a gente pensa em Beethoven, que conseguiu ter essa capacidade de criar um valor, e às vezes é isso, é tímido. Uma arte não é timidez, né? Porque se eu estou falando que eu preciso de afirmação, então vamos pensar em Ivete Sangalo. Né? Ivete Sangalo, para mover aquela multidão, o quanto de energia ela dispõe, coloca para mover aquela multidão. E por quê? Porque as pessoas olham para ela como um valor. Por quê? Porque as pessoas querem aquela energia. Porque quando você sai do show dela, nossa, motivado, inspirado. Então, que a gente também trabalha isso em nós. Tudo aquilo que a gente vai trocar com as pessoas, isso é muito importante, que a gente traga sempre elevação, inspiração. Por quê? Depois da casa de transação, eu tenho uma casa sagitariana, e sagitariano é isso, é inspirar, é colocar a pessoa para cima, né? É a gente trazer para a pessoa expansão de consciência, seja o que for. Mas até comendo fruta? Até comendo fruta. Qualquer coisa, que a gente não para pensar nisso. Se a gente parasse para pensar, E é isso que é muito importante. Se a gente parasse para pensar, Fred, a gente agregar mais valor. Nossa, eu já sei que isso que eu vou trocar com as pessoas é algo desejado, as pessoas querem como um valor, então eu vou o quê? Cada vez mais ter cuidado, eu vou cada vez mais colocar energia ali, fecundar para botar no mundo. Isso que é o mais importante, né? É claro que assim, exemplo, né? Uma coisa que é interessante a gente saber é essa questão que a gente colocou, os valores, né? Hoje em dia, por exemplo, a humanidade como um todo, ela está muito atrofiada mentalmente. Então, ou seja, para elas, ver um vídeo, às vezes, de 2 horas com um filósofo brilhante, pelo amor de Deus, não vejo valor nisso, eu não vou tomar ação para ir lá. Mas, às vezes, o canal mais visto no YouTube, não necessariamente ele tem um valor rico para a humanidade. Mas é aquela questão, é o que a humanidade quer. Ela consome aquilo que ela quer, né? Então, é nesse sentido. Então, nesse caso, nós deveríamos o quê? Refinar os nossos valores. É verdade. E o que está faltando bastante hoje em dia é exatamente refinar a essência de cada um. Eu acho que eu tenho uma ideia sobre essa valorização do ser humano um pouco complicada. Porque o ser humano tem uma parte dele crescendo pra caramba na parte da ciência, tecnologia, né, na física quântica e tal, está ascendente pra caramba. Está assim, em escala ascendente. Em compensação, os valores principais, assim, básicos do ser humano, está indo ladeira abaixo com maior velocidade. Então, a gente deixou de ter o princípio daquela coisa de noção espacial, que é coisa básica de criança, para você ter noção para um monte de coisa, porque deixou-se de brincar, de criar. Você falou sobre criação, né? A gente não cria mais
nada como se fosse um troglodita. Você não pega uma peça de matéria-prima e começa a construir daquilo um carrinho ou de repente uma arma, nada disso. Você pega tudo pronto. Hoje você constrói um avatar para você jogar um joguinho com um amigo também pela internet. Você deixa com isso de ter noção espacial, criando cenários, porque aquele cenário está lá criado. Você não criou aquele cenário que você está jogando no jogo. Aquele foi um cenário já criado. Mas essas criações você deixa de alimentar e de incentivar, porque não tem mais isso, né? Então, em escolas não se lê mais livros para as crianças, para elas imaginarem uma cena, uma história, de repente, pô, então existe um castelo, existe uma não sei o que, não sei o que. Não tem mais esses beabás, né? Então, a velocidade está exigindo muito da gente, a velocidade de tudo. Em compensação, muito do ser humano, que é básico, que podia estar construindo melhor uma afetividade, melhor uma mentalidade, melhor uma emotividade, não está sendo trabalhada, está sendo postergada. E esse compromisso com o ser humano pelo ser humano, que eu acho que pode levá-lo para o buraco. E eu não tenho dúvida de que se o ser humano não fizer alguma coisa agora, ele não sobrevive. Eu não tenho dúvidas disso. Tudo me aponta para isso. Eu tenho lido bastante coisa, eu tenho visto bastante coisa. Eu acho que o ser humano está adormecido pra caramba, eu acho que ele não vai ter saída. Eu não falo isso com alegria, não. Eu gostaria de estar completamente errado. E você fala assim, Fred, você está totalmente errado. Eu vou te mostrar um caminho diferente. Aí você me aponta alguma coisa e me tire dessa reta. Pô, mas como você é fatalista? Como você... Não, não sou fatalista. Eu tenho visto muita coisa sobre a inteligência artificial, onde estão chegando. Tenho visto um monte de coisa sobre aonde o ser humano está enfiando a cara. E aonde ele não quer sair mais. Um monte de histórias paralelas que apontam que o ser humano está indo para um caminho errado pra caramba. Eu não sou defensor dos velhos mundos que acabaram já, então eu quero ressurgir, não. Eu sou um cara simples, que eu estou aqui mostrando meu ponto de vista, só com base em valores que ficaram para trás e ninguém nunca pensou e refletiu sobre eles, mas que foram fundamentais para a criação de muitas gerações, como a minha, como a sua, como a dos meus pais, tal, que embasaram e criaram heróis. Gerações antigas criaram heróis, com as dificuldades que enfrentaram, com um monte de coisa que tiveram que batalhar por si só. Hoje a geração mimimi está aí para provar que está tudo na mão, de mão beijada. Ninguém tolera muita coisa porque pode depois querer se matar, né? Pode querer se destruir ou chamar atenção se cortando, não sei o quê. Porra, meu. E eu tô falando para você só hoje em dia se tem tudo, né, Fred? Hoje em dia você tem tudo, né? Para você fazer além o potencial. Hoje em dia você tem acesso a tudo. A tudo, mas eu acho que esse acesso a tudo também dificulta, Fred. Porque quando a gente não tinha acesso, essa busca, essa conquista de Marte era forte, né? É a mesma coisa assim, exemplo, vou dar um exemplo para você, né? Trazendo essa questão para a gente falar. Hoje em dia, essa questão entre o feminino e o masculino. Né? Vamos dizer, hoje tá tudo muito fácil. Hoje você transar, beijou, transou, né? E aí você vai perdendo essa coisa do desafio que é Marte. Essa coisa, por quê? Porque não tem mais valor. Então, ou seja, isso tem irresponsabilidade tanto do homem e da mulher. Porque quando se facilita demais as coisas, né? Faz com que a gente perca os valores. Porque eu já não enxergo mais valor. Porque tá tudo meio caminho, né, andado para baixo. Quando eu falei tudo para você isso daí que eu acabei de te contar e por que eu estou tendo essas visões, é porque minha irmã é neuropsicopedagoga. Ela me traz quadros, assim, de deixar de cabelo em pé de todo mundo. Tanto das crianças quanto dos pais, né? E tem outras pessoas também que fazem, trabalham em CAPS infantis, né, falam com adolescentes e tal. Então, assim, a gente tem muita célula acendendo positiva, né? Tem muitas luzes aí espalhadas pelo planeta, tem muita gente bacana, assim. Tem muita gente, eu fico muito feliz até também quando eu consigo perceber que o canal da Nova Acrópole, por exemplo, tem milhares de inscritos. Falei, poxa, que legal, né? Gente que gosta de filosofia pra caramba, né? Que curte aquilo que é dito ali, que resolve pensar. Aí tem um monte de filósofos também na televisão, de historiadores e tal, que deixam um recado bacana e as pessoas gostam de ouvir aquilo que eles têm a dizer. Então a gente consegue perceber que nem tudo está perdido. Mas uma coisa é você ouvir aquilo pacificamente. Outra coisa é você colocar um muro já, né? Tipo, levantar a camisa e vamos trabalhar. Essa é a diferença, né? Sim, com certeza, né? Eu vejo que esse lado, assim, de Vênus e Marte, que é Eros,
Eros e Psique, amor, né? E Psique, Eros, você tá se perdendo mesmo, né? Essa questão da gente realmente trabalhar o aspecto da autovalorização, né? E aí isso vem, né, de aspectos de muita carência, né? Porque assim, né, Fred, quando de desespero, porque quando a gente não tem valor, a gente é desesperado. E aí no Uhum. desespero a gente faz qualquer coisa, não é isso? No Sim. desespero eu como qualquer coisa, no desespero eu entro em qualquer relacionamento, no desespero eu entro em qualquer trabalho, porque não se tem a base de um valor. E esse valor é Vênus, que faz com que eu também enriqueça, né? Porque Vênus a gente fala muito de prosperidade, a gente fala muito de embelezamento, a gente fala muito de apreciação. Eu acho que é muito interessante como tá a tua Vênus, né? Então, ou seja, para a gente trabalhar nossa Vênus no nosso mapa astral, onde ela tá é onde a gente vai ser desejável. Então, eu tenho que trabalhar aquele signo, aquela casa para ser desejável. Para que eu possa, o quê? Ser um valor e me sentir bem. Porque coisa O, já. o Marcelo, só para eu ter um parênteses no que você está falando aí, que eu acho interessante, importante. Aquele filme do Will Smith, A Caminho da Felicidade, esse é o nome do título do filme? Eu não lembro. Acho que é. Em Busca da Felicidade, acho que esse é o nome. Você lembra da história do filme? Ai, relembra aí, que eu não lembro. Vou dar um spoiler aí para o pessoal entender também. Porque ele perdeu o emprego na época. Né? Ele Ah, é que tinha... ele tem as 7 vidas, não é? Não, não, esse é outra história. Esse aqui é o seguinte, ele perdeu o emprego dele e ele resolveu vender máquina de xerox depois, que sobrou para ele. Ah, sim, sim, sim. Ele tinha um filho Lembrei. pequeno, foi mandado embora do trabalho, depois ele perdeu a casa também e tal. Então ele falou assim, puta, o que me resta? Então, olha que interessante, porque aí vai entrar o que você está falando. O que ele fez? Ele não tinha opção, então ele dormia no abrigo, mas ele não queria que as pessoas tivessem dó dele. Ele não queria se sentir o coitadinho na visão das pessoas. Ele tinha que estar em algum lugar, ele tinha que abrigar o filho dele. Então ele dormia porque era a única opção. E ele conseguiu uma brechinha pequena para trabalhar naquela empresa. Depois, com muito sacrifício, até que ele não tinha nem salário fixo, lembra disso? Ele ficava Lembro. dando duro para conseguir o trabalho, porque até então não tinha trabalho, mas o cara ainda pediu dinheiro para ele. E ele não tinha, porra, ele tinha uns míseros tostões na carteira para pagar o táxi, né? Ó, eu tô sem dinheiro aqui, você pode pagar para mim? Ele, coitado, não tinha opção, acabou pagando os $5 lá pro táxi que faziam muita falta para ele. E aí pegaram ele depois, voltando para o trabalho, pintando, né, porque está tudo pintado, né, a roupa dele está tudo sujo de tinta, e viram que ele estava assim porque saiu do trabalho. Aí entra o que você falou, porque assim, uma coisa é você não ter opção, e aquilo você sabe que é um momento seu, não é, não é o seu objetivo. Outra coisa é você ficar dependendo do governo até o final da sua vida com Bolsa Família. E você achar que você é um coitadinho, que é assim que você vai se expressar, porque é assim que você vai ganhar suas coisas, né? Entendeu? A diferença é essa, é você estar no momento onde você quer algo mais, algo melhor, algo maior, e vai atrás desse algo maior. Que é esse Marte. Ele tem Marte. Mas essa é Entende? aquela questão que eu falei pra você de Marte e casa 12. Ele sabe que, porque senão ele vai ficar assim, ele ia ser mais um na fila lá do albergue, na fila do não sei quem. E aí o que acontece? Mas aí, Fred, a gente não pode, nesse caso, julgar, porque a gente não sabe como está o arquétipo da pessoa. Às vezes a pessoa não tem acesso. Eu falo isso porque eu já peguei alguns atendimentos que eu falava assim, por que você não vai lá, toma ação, toma atitude? E aí a gente vai ver no mapa, Fred, a pessoa estava bloqueada. É como se na psique dela não tivesse Marte. Por que que ela tinha isso? Por questões de vidas passadas, porque era um karma dela. Porque quando a gente sabe que a gente pode ir lá fazer como ele fez, né? Pô, eu posso fazer, eu vou trabalhar, eu vou dar duro. Ele tem essa propulsão, mas tem gente que não tem. Então, Né? E é exatamente. claro que também, além do mapa astral, a gente também não pode só colocar a culpa dos astros, é claro que tem também um lado aí de alimentação, tem vários outros, uma questão de mensagens subliminares, várias outras questões também, né? Que influencia da pessoa ser um mero zumbi, né? Porque que acontece? O que a gente tem que entender? Que nós somos máquinas orgânicas e que temos uma energia que é divina, que estamos usando essa energia divina para a Matrix, para Sim. sustentar nada que é divino. Né? Por isso que eu sempre até falo assim, para quem você trabalha? Né? Para quem você está trabalhando? Para quem você trabalha? Para o seu ser interior, para o seu criador, né? Para o criador que está lá dentro, que te sustenta, porque quem te sustenta é o teu criador.
Não é a tua comida, é teu criador. A partir do momento que seu coração não bate mais, que é onde está a energia do sol, acabou, já era. Já era. Ou, né, ou você está sendo, ou você trabalha, né, para quê? Para que tipo de valor? Que não tem nada a ver. E as pessoas sofrem, né? Você vê muitas pessoas, às vezes, puta na multinacional, Fred, com puta emprego, com muito dinheiro, mas sofrendo lá dentro, coração angustiado, né? Então eu acho que aí entra a coragem das pessoas de falar, meu, romper. Por isso que eu falo que o Marte é o que rompe. Porque ele é aquele que abre caminho. Eu falo, meu, não vou. É abrir caminho para quem? A gente fala de Marte, o Sol. É abrir caminho para o rei. Quem é o rei? É o espírito. Mas é ele, você vê? Então nós devemos abrir caminho, abaixar a cabeça para o sol ver. É aquele simbologia que a gente vê bastante em figuras de o soldado, né? O herói, que é o herói. Abaixa a cabeça e o rei com a espada saúda. Existe um arquétipo aí, né? Nesse sentido de que eu abri caminho para o espírito se manifestar, para o espírito, né? Se mostrar através de mim, através das minhas ações. Então, por isso que eu falo que esse Vênus e Marte não é só nessa questão da sexualidade, como é essa sexualidade. Não, mas a sexualidade ela é a propulsão para você manifestar o espírito. E a Vênus é no sentido de você agregar valor, construir algo belo, porque Vênus é isso, é beleza. Eu falo muito isso, Fred. Hoje, eu aprendi, nessa semana, que a gente não deve mais falar eu te amo. Ai, porque tem amor na minha família. Não, esquece isso. Porque o amor, a gente já falou isso muito, é distorcido. Eu sempre pergunto hoje assim, a relação que você tem com tudo que você possa imaginar, que relação é Vênus também, é harmônica? Ela é bela? Ela é agradável? Aí as pessoas já começam a falar, não, na minha família é horrível. Aí como é que você pode falar eu te amo se a relação é desagradável? Fred, fala comigo. Não faz sentido. Você entende que a gente tem que trocar palavras, às vezes? Por isso que eu falo, isso que você chama de amor não é amor. Porque se a relação não é agradável, não é amor. Amor é isso, é uma questão agradável, harmônica, de você querer, de contemplação. Sabe quando você contempla aquilo e aquilo te traz presença? Porque a gente só traz presença na contemplação. Isso é Vênus. Né? Isso é Vênus. Então, por isso que quando as pessoas veem uma pessoa muito bonita, porque tu fica assim, parado, fica assim, contemplando. Seja uma pessoa, um quadro, uma música, seja uma árvore, uma planta, seja o que for. E é muito interessante isso, né? O quanto a natureza, quando a gente olha os detalhes da natureza, uma flor, a gente fica assim, gente, como o divino é lindo. E a gente só tá fazendo o quê? Um monte de nhaca, né? O que a humanidade tá produzindo é totalmente desagradável aos nossos olhos. Por isso que a gente não quer ver. Só que, infelizmente, a gente perdeu a noção de Vênus. Então, hoje, a gente trabalha muito. Isso é interessante. Hoje, o Marte, o arquétipo que tem sido mais trabalhado no planeta é o Dom Juan, né? O arquétipo do Dom Juan, que é esse Marte, mas é esse conquistador baixo, né? E a Vênus é qual é o nome? Femme Fatale. É a Femme Fatale. Então, ou seja, não são os arquétipos dos planetas no sentido divinizado. Né? Não são, porque não são nobres, né? Você ser o Dom Juan e a Femme Fatale, você fala, pô, peraí, você tá porque que download você tá puxando. Então, eu percebo muito isso, da gente entender também que Vênus, para ser algo desejável, tem que ser algo harmônico. Aí a gente entra com a geometria sagrada, né? Ou seja, quando eu vejo uma coisa bela, é porque tem harmonia, tem um equilíbrio, né? Tem algo que tem divino ali. O divino está ali. Olha que né? A beleza está relacionada com a sabedoria, com a verdade. Olha que interessante, Marcela. Tem uma linha interessante de... Quando eu fiquei pesquisando um pouco mais sobre os músicos, né? Ou as pessoas, enfim, para falar sobre a importância da música na vida delas, eu descobri que tinha, por exemplo, o Theodore Roosevelt e mais uns 2 ou 3 que não conseguiam ouvir música de jeito nenhum. Achavam música, em geral, uma catástrofe para os ouvidos dela. Elas sentiam que aquilo batia como se fosse panelas no ouvido, não sentiam aquilo como música. Então aí depois sim estudou isso e descobriram que eles tinham, na verdade, um distúrbio, né? O Che Guevara, se não me engano, era assim. Então viu que tinha um certo distúrbio e tal. Então o que eu quero dizer com isso é que tem, para algumas pessoas, a beleza é relativa. O entendimento é relativo, a consciência é relativa. Para algumas pessoas, tudo vai limitar de acordo com a sua visão, né? O degrau que está da escada para a gente conseguir enxergar aquilo que a gente está dizendo aqui. Então, assim,
Por que a humanidade colocou nas cartas do baralho a sua história? Porque lá o ser humano não pode distorcer, né? É aquilo que está lá. O ser humano não pode distorcer a minha história, porque está nas cartas, está ali, escrito ali, né? E está codificado para a gente entender, né? Então, o que eu acho legal é assim, a gente tentar enxergar os pontos básicos e passar esses valores para as pessoas, e que, assim, sem pretensão, mas assim, pelo menos a gente poder falar sobre isso, para que as pessoas tenham os insights, falem, puxa vida, eu não pensava por esse ângulo, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Ou então é isso que realmente faz sentido para mim. Porque pode ser que a gente tenha dizendo aqui algumas coisas que não faz sentido absolutamente nenhum para as pessoas também. E aí que tá, né? É como se fosse um livro. É o valor. É o valor, é aquilo que eu quero me apossar, é uma necessidade. Vênus também fala muito disso, de uma necessidade, de segurança. Então, exemplo assim, por isso que eu falo, aí que eu entro assim, Fred, que eu acho que é muito importante isso que eu vou trazer. O importante é você fazer. Se o outro vai querer agregar esse valor na vida dele, a gente tem que agregar valor na vida do outro. O importante é você fazer, porque tem muita gente que tem muitos valores, mas ninguém vai querer. Não, aí que tá. O importante é você pôr. Então, exemplo assim, você pode, vamos imaginar, você tá andando na rua, aí tem um bar tocando funk. Aí você tá andando na rua, mas na frente tem um restaurante tocando música clássica. A pessoa, ela vai se relacionar com aquele ambiente tem pessoas de acordo com o valor dela, de acordo com aquilo que ela acha que é bonito. Porque o bonito, Fred, é o que traz a gente ficar parado. É o que faz a gente ficar presente. E aí, isso que eu acho bem interessante, que é entre Vênus e Marte. Que Marte está buscando, porque é uma posição, está buscando esse valor. Tanto é que, vamos trazer para ficar fácil. Isso não para nunca. Quando a gente encontra a gente está encontrando pessoas. Quando a gente encontra aquela pessoa, a gente não foca naquela e a gente para e quer aquela pessoa, por exemplo, não é isso? Então, ou seja, qual é o seu trabalho? Qual é sua função? É pôr para fora a coisa mais bonita que você tem dentro de você. Só que o que acontece? Esse referencial de bonito que é difícil. Que a gente só está mostrando aquilo que é bruto. Bruto, grotesco, horrível, sons horríveis, sabe? Que dói o ouvido, né? Que acaba atrofiando o nosso ouvido espiritual. Porque o ouvido espiritual só vai ouvir o que é belo. Porque a gente não está conseguindo te utilizar. Só que quando a gente fala isso, né, Fred, as pessoas falam, ai, Marcela, como você é preconceituosa. Deixa as pessoas se expressarem. Eu falo assim, mas esse tipo de expressão não está trazendo luz. A gente tem que trazer luz, né? Então, eu trago muito isso, da gente entender que... E aí que entra essa questão. Vamos imaginar que eu sou o restaurante que toca música clássica. Aí eu falo assim, ninguém vai ouvir. Não, cara, às vezes a pessoa nunca ouviu música clássica, mas às vezes pode despertar uma sementinha que está lá dentro, redespertar. A descoberta dele foi com Beethoven, de repente, mas eu nunca vi um Mozart. Quando ele ouve um Mozart, eu falo, meu Deus do céu, olha o ritmo disso, cara. E olha toca, a musicalidade disso. porque aquilo que toca me afeta, porque a Vênus é afeto. Me toca, me afeta, eu vou. Quando você não está afetado, você não vai em algum lugar? Você está trabalhando Vênus e Marte. Você está afetado, você vai. Você só não se movimenta quando você não se afeta. Então, exemplo assim, quando eu, Marcela, vejo as questões que a gente está acontecendo hoje no mundo, principalmente aqui no Brasil, da questão do Pantanal, da questão de tanta coisa, isso me afeta, porque a natureza é um valor para mim. Então, o que eu posso fazer? Isso até me arrepia. O que eu posso fazer, Fred? Porque me afeta, porque é um valor para mim. Então, isso, quando você tem, às vezes, quando você é casado e a pessoa passa por uma situação, te afeta. Porque você tem amor por aquela pessoa, porque te afeta, porque você está junto com ela. Você tem um processo de fusão. Então, eu vejo muito isso, o quanto é essa questão da paz, os valores. Né? E lembrar que é interessante, touro é a terra. Isso que a gente tem que entender. Enquanto, o que é a terra? A terra é a mãe, é a mater. Então, ou seja, se eu não dou valor para minha mãe, eu não vou dar valor para o meu corpo, eu não vou dar valor para a terra. Porque eu sou o quê? Eu sou o acúmulo da comida que a minha mãe teve, que eu como, que eu consumo. É isso que a gente tem que entender. Né? O quanto a mãe, a terra... E a gente está abusando da terra, a gente está explorando a terra. Né, explorando seus valores. E é interessante que é uma jogada entre Vênus e Saturno, Fred, porque a gente não está tendo responsabilidade com Saturno com os valores, com os recursos. Não está tendo... E vai.
A gente Então, não está assim, tendo eu respeito nem trago... com a gente, imagine com a natureza. Quando você não consegue enxergar você, Eu falo você assim, consegue Fred, enxergar a natureza nada. eu sou uma pessoa, assim, eu tenho o meu lado nu e cru, né, pra quem já me conhece, eu falo realmente, eu já sou mais cortante, sabe? Eu não sou um ser humano tão agradável, porque o que eu falo é realmente pra trazer a pessoa e enxergar. Então, eu sempre falo assim, cara, se você não tem cuidado com o seu próprio corpo físico, você não tem Então, cuidado com a terra. Desculpa, não tem. mas não Falar tem pra mesmo. mim que tem, não tem, porque é um reflexo. É um reflexo. Só que as pessoas, elas estão nesse modo de, poxa, realmente, eu preciso fazer um esforço, dar um tapa na cara e acordar, né? É isso, porque é isso, é muito mais fácil. Por que eu falo isso? Eu falo assim, sabe, Fred, eu com a minha filha, poxa, eu faço pão, eu vou comprar farinha orgânica, eu vou lá, me mobilizo toda para conseguir um monte de coisa. Eu faço leite, eu não sei o quê. O esforço que eu faço, porque eu vejo o valor daquilo. E aí o que acontece é mais fácil, mas é mais fácil ir no supermercado, comprar tudo lá e passar o requeijão. Aí eu falo, é mais fácil. Só que olha o valor que você está introduzindo na sua filha, olha o valor que você está introduzindo no seu filho. Mas, É valor. Marcela, ela não está disposta a buscar esses valores. Então, começa por aí, né? A gente, cada um está disposto a fazer alguma coisa. Tem gente que tem habilidade pra caramba para fazer isso que você está fazendo. Tem gente que tem habilidade para fazer para escalar montanha, ou para fazer triatlon, ou para tocar. Então, cada um disponibiliza a sua energia para alguma coisa, mas desde que disponibilize mesmo e que faça valer essa disponibilidade, é isso que está valendo. Não é você ficar naquela que a gente está conversando, geração No mimimi. morno. Fica tudo, recebe de tudo, de todos. Tá tudo bem por aqui, é assim que eu vou envelhecer, tá tudo certo. Nos dias de hoje, isso não é mais aceitável. O pessoal já falou, olha, no mundo líquido de hoje, você não pode mais achar que parou de estudar porque já conseguiu o que precisava, o que queria. Você nunca mais vai parar de estudar. Todo o tempo tem coisa para você ver, para você ler, para você se inteirar, para você interagir, para você atualizar. Não tem mais, acabou. Aqueles mundos antigos de você fechar o livro e colocar no canto, que agora já sei de tudo, já foi. Acomodar, Já né? ficou no milênio passado isso aí. Né? Sim. E as pessoas ainda estão nessa vibe, tem muita gente que está nessa vibe aí. Só que isso contamina hoje a sua relação sexual, a sua relação social, trabalho, família. Você vê, Por isso, quantas o pessoas valor que estão... eu tenho vai estabelecer as relações que eu vou ter. Né? Então, exemplo, se eu sou uma pessoa que eu valorizo o bar, eu vou atrair. Esse que a gente não entende, Fred. Pô, não constrói bar. Por quê? Se você construir bar, você vai atrair todas aquelas pessoas que valorizam aquilo. Você está sendo responsável, cara, por perpetuar uma baixa energia. Só que quando eu construo um restaurante, uma livraria, seja o que for, uma orquestra, um museu, o que eu estou fazendo? Eu estou refinando as relações, eu estou refinando as pessoas. Então, as pessoas, elas acham que elas não vão ter depois karma? Vão sim, né? Por quê? Porque você utilizou aquela energia para coisas mais brutas. Não era. Era para coisas mais refinadas. Sim, Ô, Fred, sim. deixa eu falar. Minha bateria está acabando e vai acabar logo, logo. Então, eu acho que melhor a gente encerrar, porque eu estou longe do meu carregador aqui. Não tem problema, fica tranquilo. Mas acho que valeu, né? Acho que valeu da gente falar, da gente entender esses dois arquétipos, de a gente trabalhar e ver isso no nosso mapa astral. Acho que valeu muito, assim, a riqueza, né, da troca. Foi um ótimo papo, eu gostei bastante. Espero que o pessoal também que tenha passado por aqui, depois eles podem confirmar e conferir isso depois na própria live que vai ficar no Instagram. Depois eu jogo essa live também lá no YouTube, porque como ela não deu certo a gente fazer lá, mas aqui a gente não, deu certo. Tudo dá certo, Fred. Deu certo. Deu certo. De um outro jeito, mas deu, né? Tá certo. Deu certo. Bom, Marcelinha, então tá ótimo, querida. Então, olha, obrigado por você ter vindo, por você ter falado da sua mensagem. E a gente vai se falando então, tá bom? Não pode deixar. Um beijo a todos vocês. Oi, Igor. Oi, Dei. Um beijo a todos vocês. Aí, gente, obrigado. Tchau, tchau.